Hoje é dia 29 de março de 2015 e o nosso tema é a Igreja e a Lei de Deus. O texto áureo da nossa lição diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. A verdade prática diz assim: o Senhor Jesus definiu de maneira clara a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei e o Evangelho. Nós vamos à nossa leitura em classe, um após o outro. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, e se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E diremos, pois, que é a lei do pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque Deus não conheceria a ciência, que a lei não cessa, não está. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a consciência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Eu, algum tempo, vivia sem lei, mas fiz o mandamento que me deu o pecado de Deus. O mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo e bom. Amém. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos a Deus. Irmãos, quanto mais perto, melhor. Muito lugar, o que pode até virar se estiver pegando sol. Vamos formar uma classe. A gente vai distanciando assim, com os lugares perto, vazios. Vamos orar a Deus, presbítero Daniel Lugino. Ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai, mais amanhã, pelos quadros, e a graça do onde viemos aprender, Senhor, acerca da lei, acerca, Senhor, da sua igreja, e que o Senhor possa vir abençoar dentro desta aula de uma maneira extraordinária, usando, Senhor, o teu filho, que está, Senhor, sobre a responsabilidade de ministrar o ensino nesta manhã. Abençoa cada aluno, Senhor, presente, e que possamos, cada um de nós, sair daqui edificados, orientados pela tua palavra. Fica, pois, conosco, Senhor, eu te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, pode sentar mais perto aqui, ó. Um monte de cadeiras e lugares aqui. Eu quero os irmãos bem perto, porque vai haver uma dinâmica aqui também. Então, vamos aproveitar. Mas com a graça de Deus, nós chegamos ao final de mais um trimestre, e eu acredito que essas lições que nós estudamos durante esse trimestre contribuiu muito para o nosso crescimento espiritual, porque o cristão tem que crescer na graça, crescer no conhecimento. E o crescimento espiritual, você cresce para cima, cresce para baixo e cresce dos lados. Viu? O crescimento espiritual é assim. Não adianta só subir para cima, só crescimento aqui. Tem que ter um crescimento para baixo, porque isso fala de raízes, de alicerce, de base. Qual a razão hoje que nós vemos muitas pessoas abraçando e comendo todo tipo de heresias e fazendo até coisas que a Bíblia nunca ensinou, porque são pessoas que às vezes só crescem aqui. Você olha na árvore, ela não tem fruto, ela não tem alicerce, qualquer vento de doutrina que passa arrasta essas pessoas, porque não há uma base, não há um alicerce, não há um fundamento. São pessoas que com facilidade ele entristece, com facilidade ele abandona a igreja, com facilidade ele some dos cultos, com facilidade ele abraça tudo. Agora, aquele crente que ele tem um crescimento espiritual equilibrado, não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer cara feia que vai desanimá-lo, não é qualquer gigante que levante o ameace e ele fuja, não. Ele é um crente que cresceu. Lucas escreve que Jesus crescia em estatura e em sabedoria. O Salmo 90 diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Moisés estava ensinando a nação através de um cântico que nós temos que ir fazendo uma avaliação na nossa vida, ver aonde é que a gente está errando e procurar e consertando aquilo. Então eu acredito que esse trimestre ele produziu, ele gerou em nós o crescimento espiritual. E é muito importante que nesta última lição que nós vamos estudar hoje, que seja bem enfatizado pelos professores que estão aí. Na verdade, estou fazendo uma introdução que tem professores que estão aí realmente preparados, que nós vamos usá-los daqui a pouco, que se enfatize que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Ser justificado é ser declarado justo. Quando alguém diz eu fui justificado, o que quer dizer? Que buscando ali os antecedentes daquela pessoa, não consta nenhum tipo de pecado. Mas espera aí, pastor, essa pessoa na vida antiga dele,
Antes dele aceitar o Evangelho, ele foi isso. Só que espera aí, é justamente isso que Paulo fala. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido purificados, mas haveis sido justificados. A justificação quer dizer que o apagador de Deus, através do sangue de Jesus, passou na lousa da sua vida, da sua história, de maneira que nada consta. Deus olha de lá de cima, através do sangue de Jesus, e não consegue ver nenhum tipo de pecado em nós, porque o sangue de Jesus nos justificou. Isso é muito profundo. Vamos entrar nesse detalhe. Então isso tem que ser enfatizado. E outra coisa importante, que o decálogo, ele nunca teve a função de salvar. Os 10 mandamentos nunca teve a função de salvar, mas sim de conduzir as pessoas a Cristo. O único que cumpriu a lei. Aí tem um povo pregando que eles estão cumprindo a lei e os 10 mandamentos, mas isso não é verdade. Não é verdade. Pode estar certo disso. A lei veio para apontar e condenar o pecado. Nós só conhecemos o pecado por causa da lei. Senão ninguém teria conhecimento do pecado. Outra coisa, a única maneira pela qual a humanidade pode ser redimida, isso é, perdoada, é pela fé em Jesus Cristo. Contudo, nós não podemos nos esquecer de que a fé em Jesus é a chave para o cumprimento da lei. Porque se você não tiver a fé em Cristo, negativo. É justamente por isso que o crente, o cristão, que ele frequenta a escola bíblica dominical, a sua base, o seu alicerce espiritual é totalmente diferente. Jesus tinha muita razão quando falou sobre os 2 homens, o que edificou na rocha e o que edificou na areia. Há uma diferença muito grande. Nós temos construtores aqui que sabem perfeitamente do que Jesus estava dizendo. Uma é a construção da areia, que alguém não precisa cavar, não tem sacrifício nenhum. Jesus fala daquele tipo de cristão artificial, ele acha que não precisa muita coisa, que para ser crente basta você vir à igreja, tomar a Santa Ceia e coisas dessa natureza. Meus irmãos, há muita gente equivocada. Deus não vai encher o céu de imundícia, nem de coisa podre. Tem muita gente achando que Deus deixou esse manual aqui só para se ler. Não, isso aqui é para ser praticado. O céu é lugar de lavados e remidos no sangue. O céu é lugar daqueles que obedecem a palavra, porque nós somos uma propriedade peculiar. E a nossa fé em Cristo deve ser uma fé salvífica. Como cristãos, para entrar no céu, nós temos que ser cristãos praticamente convictos. Caso contrário, nós vamos ter que ficar de fora, ou então ir tirando da Bíblia aquelas partes: necessário te é nascer de novo. Aqueles que dizem que estão nele devem andar como ele andou. Uma coisa eu vou dizer para vocês e baixinho aqui, ser crente e não ir para o céu,
é uma coisa que não tem valor. É gostoso ser crente, é um povo diferente e tal. Mas no dia do arrebatamento, a trombeta soar e o cidadão não ir, ou outra coisa, ficar dentro de uma igreja e no dia que esse coraçãozinho parar de bater, em vez dele subir ter que descer, é ou não é uma chatice? Porque ser crente, irmão, é 8 ou 80, ou você é, ou você não é. É justamente por isso que nós vamos estudar essa lição hoje, muito importante. Nós vamos, dentro de mais alguns minutinhos, dividir, e eu ainda vou fazer aqui mais um pedacinho dessa introdução. Depois nós vamos ouvir o professor do Monte Líbano nos ensinar aqui 15 minutos. Eu vou colocar o irmão Ederson para ser a campainha no horário. Mas vejam bem, meus irmãos, hoje a nossa lição ela se trata da igreja e a lei de Deus. É importante nós termos em mente que a lei de Deus, no presente estudo, neste que nós vamos estudar hoje, diz respeito a todo o Pentateuco, todo, e não apenas, veja bem, isso aqui é forte, e não apenas aos 10 mandamentos, pois o decálogo é parte da lei. A lei de Moisés não consiste apenas em um compêndio religioso, pois trata, olha, de profecias, de histórias, de registros genealógicos e cronológicos, regulamentos, ritos, cerimônias, exortações morais, civis e cerimoniais, sacerdotes, sacrifícios, ofertas, festas e tabernáculos, anela a base e a estrutura social e política do Estado, e é inegável a sua contribuição na legislação de todos os povos da terra. Daí a sua influência no Estado e na igreja. E o ponto central nosso é que ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, porém ela é para os crentes em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir nosso irmão Eliseu. Você vai marcar 15 minutos aí. Amém? Aí você apita com Salve, irmão, papai, no Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por essa manhã e por essa oportunidade. Amém. Na presença do nosso Deus. Como já foi dito aqui hoje, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, louvado seja Deus. Mas adiante está escrito que a lei é para todos os crentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a lei, nós estamos estudando aqui os 10 mandamentos. O irmão está falando pela Bíblia Sagrada que ela é para todos os crentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que há pontos da lei, por exemplo, Jesus falou, que ele não veio derrogar nem destruir a lei, mas veio cumprir a lei do Senhor nosso Deus. E aí nós sabemos um exemplo, o dia de sábado na lei, Deus falou para santificar, para nós guardarmos o dia de sábado. Nós sabemos que ele faz parte da lei, é um dos mandamentos que nós estudamos pela graça de Deus, louvado seja Deus por isso.
E nós aprendemos também que o domingo, né, esse dia de hoje, é o dia do Senhor, é o dia que nós guardamos, né, que nós santificamos para o Senhor nosso Deus. Então nós vemos aqui que o irmão está falando que nós temos que guardar realmente os mandamentos para o crente nos dias de hoje. O que fazer então com o dia de sábado? Né? A Bíblia diz que nós temos que guardar o dia de sábado. O dia de sábado, louvado seja Deus, ele significa o quê? Dia de cessação de trabalho, né? Dia de descanso, dia que nós paramos para descansar, né? Para guardar para o Senhor nosso Deus, né? O sétimo dia, o sábado, significa o sétimo ano, ou o sétimo dia. Então nós estamos aqui no dia de hoje, domingo, louvado seja Deus, mas esse dia, espiritualmente, para o Senhor nosso Deus, ele é o dia de sábado. Por quê? Estamos guardando o sétimo dia, ou seja, o dia de sábado no domingo. Então nós temos que guardar toda a lei, e chegamos nesse dia que é o dia de sábado, dia de descanso para nós, é o domingo, né? Então, guardando o domingo, estando em comunhão com Deus, buscando a presença do Senhor, nós automaticamente estamos guardando o dia de sábado, né? Nós aprendemos em todo esse trimestre, né, os 10 mandamentos, e chegamos nessa parte, algumas pessoas ficam confusas, devemos ou não devemos guardar o dia de sábado. O apóstolo Paulo falou para nós, né, não nos preocuparmos, não julgarmos ninguém pelo dia de sábado. Ou seja, quem quiser guardar o sábado, guarda o sábado. Quem quiser guardar o domingo, que guarda o domingo. Meu pai, por exemplo, trabalhou, né, há anos atrás em uma granja, e ele trabalhava sábado e domingo, mas descansava na segunda-feira. Então, o dia de sábado para meu pai, dia de descanso, era justamente na segunda-feira. Então, o homem tem que trabalhar 6 dias e descansar o 7º dia, que é o dia de sábado. No caso, o dia de domingo hoje para nós é o dia de sábado, que é o dia de descanso. Nós paramos para descansar, meditar na lei do Senhor e estarmos em comunhão com o Senhor nosso Deus. E diz aqui que nós temos que guardar. O crente em Cristo, ele precisa guardar os mandamentos do Senhor nosso Deus. Quando fala no decálogo, está falando dos 10 mandamentos. 10 mandamentos, os irmãos já sabem, que Deus estabeleceu, escreveu uma pedra e entregou a Moisés os mandamentos para que ele pudesse passar, transmitir para o povo, ensinar o povo. Existe a lei de Deus, os 10 mandamentos que Deus formou, e existe a lei também de Moisés, ou seja, que também é a lei de Deus, porém é de Moisés. Existe lei que Moisés criou, né? Que foi leis que ele criou pela circunstância. Se fosse analisar pela vontade de Deus, às vezes estava até contrariando a vontade do Senhor, mas a circunstância levou Moisés a criar algumas leis. Por exemplo, a lei que diz respeito ao adultério. Moisés falou: quando um homem deixar sua mulher por qualquer motivo, dê-lhe carta de divórcio. Foi isso que ele falou, né? É lei, é a lei de Deus, é a lei de Moisés. Mas quando Jesus foi questionado com relação a esse assunto, que os fariseus perguntou para ele: Senhor, é lícito ao homem deixar sua mulher por qualquer motivo? Jesus falou: você não conhece a lei? Não ouviu falar aquilo que Deus criou no começo, que Deus ajuntou? Não separe o homem. Então ele falou: então por que Moisés mandou da carta de divórcio? E Jesus respondeu e disse: por causa da dureza do vosso coração, Moisés mandou dar carta de divórcio. Mas no princípio, lá atrás, quando Deus criou, quando Deus formou, não era assim. Então Jesus, o que ele fez? Estabeleceu uma nova regra para que o povo pudesse andar nela. Por isso ele falou aqui no princípio que ele não veio destruir a lei, ele não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir, ou seja, ele veio complementar a lei. Aquilo que estava em excesso, Jesus cortou. Aquilo que estava justo diante de Deus, permanece até o momento presente. E quando falo no decálogo, que é os 10 mandamentos, isso é ordenança perpétua, a vida da parte de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Então os 10 mandamentos foi Deus que criou, que formou e estabeleceu o homem para nós andarmos nele ainda nos dias de hoje, que é o dia de Cristo, que Jesus veio para estabelecer isso na minha vida e na sua vida. Graças a Deus por isso. Por isso o irmão está falando aqui, o ponto central: ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, de maneira nenhuma. O pastor já pregou que somente por meio do Senhor Jesus Cristo é que o homem pode ser salvo. Mas o homem salvo em Cristo, ele observa as ordenanças de Deus e cumpre com a lei do Senhor nosso Deus,
E os mandamentos, irmão, está na lei do Senhor nosso Deus, para todo crente andar neles fielmente, como Deus propôs para a minha vida e para a sua vida. Então nós vemos aqui que tem lei que Moisés formou, que ele criou por causa da circunstância. Deus estava vendo, Deus estava de acordo, Deus concordou e deixou as coisas acontecer. Mas nem tudo Deus, no caso aqui, nós vemos aqui pela palavra de Deus, nem tudo Deus era de acordo com a sua vontade, mas a circunstância Deus deixava, como hoje. Existem muitas igrejas, muitas doutrinas, cada um prega-se uma coisa, né? Cada igreja tem a sua doutrina. Tem igreja por aí que a mulher não pode nem rapar as axilas, porque é pecado diante dos homens. Deus não está vendo isso? Deus podia se manifestar e dizer, não, isso aí não tem nada a ver, mas Deus deixa, Ele permite as coisas acontecer. E dentro daquela doutrina as pessoas precisam respeitar, né? Aquela regra, aquela doutrina, porque é o homem de Deus que está estabelecendo pela vontade de Deus. A mesma coisa aconteceu com Moisés, né? Ele estabeleceu várias leis, várias doutrinas. Em outra ocasião ele falou o quê? Que se a mulher deixasse um homem, né, e se casasse com outro, depois daquele homem, né, morresse, aquele primeiro marido não podia voltar com a sua esposa. Por quê? Estaria poluindo a terra, é o que diz a palavra de Deus. E eles colocaram Deus, dizendo que era mandamento do Senhor nosso Deus, abominação ao Senhor Deus. Sendo que o próprio Deus, lá em Jeremias, no capítulo 3, ele diz, vós se maculaste com muitos amantes, mas ainda assim, volta para mim, diz o Senhor. Deus falou, vocês se deixar vossas mulheres, e elas habitar com outro homem, vocês não aceitam ela de volta. Mas eu aceito vocês de volta. Vocês esteve com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim. Então Deus, ele viu as coisas acontecendo, ele está vendo as coisas acontecer, né? Alguém pode dizer, por que Deus não intervém? Por que Deus não fala? Por que Deus não cria uma doutrina? Cada igreja tem a sua doutrina. Mas não, Deus está vendo aquilo que é justo, que é santo e agradável aos olhos do Senhor. Deus permite acontecer. Então Moisés aqui no caso, ele deixou, né, muitas coisas aqui acontecerem, ele criou muitas leis pela circunstância. E ainda assim diz a Bíblia que Moisés foi fiel em toda a sua casa, ou seja, ele não pecou contra o Senhor nosso Deus, porque ele viu aquilo que era bom para as pessoas e estabeleceu e criou lei para as pessoas andarem na vontade de Deus. Tudo que Moisés fez aqui, ele fez preservando a vida, cuidando da vida, querendo o bem-estar das pessoas, como já foi dito aqui hoje, que a lei é o quê? Uma guardiã para conduzir as pessoas até a Cristo, até a Deus. E foi isso que Deus fez. A Bíblia diz que a lei foi enfraquecendo, foi ficando enferma, por causa de quê? Por causa do pecado. Então Jesus veio, né, interveio, diz a Bíblia que o fim da lei é o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele veio para isso, para complementar a lei, e é o que ele fez, ele complementou a lei e estabeleceu normas para todos nós. Em várias ocasiões ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos, e depois ele mudou a versão e falou, de agora em diante é desta maneira. Ele mudou as coisas porque ele veio complementar, ele complementou, ele completou a lei do Senhor nosso Deus, que hoje não existe nem uma vírgula, nem sombra de falha, de maneira nenhuma, porque ele veio e complementou isso. Então que nós possamos andar na lei do Senhor nosso Deus, que é os 10 mandamentos estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus quem estabeleceu os 10 mandamentos para nós guardarmos. E com relação ao sábado, nós sabemos que hoje, para Deus, é sábado aqui no Brasil, para os crentes, porque hoje é o 7º dia,